olha só essa bomba, gente. Olha só, vou explicar tudo pra vocês agora. O que o Lula tá tentando emplacar. Mas antes, peço pra você se inscrever no canal se você não for inscrito. E também diz da onde você tá vendo o vídeo, abençoado. Qual é a tua cidade? Qual é o teu estado? Comenta aí que eu vou curtir o comentário de todo mundo, tá? Mas vamos às notícias, que eu quero começar logo essa notícia aqui, gente. A gente tem aqui o Sidônio que é... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, tá? O Sidônio que cuida do marketing do Lula, que cuida da divulgação. O Sidônio mandando o Lula falar do Pix como bandeira política, como se fosse eles que tivessem criado. Pois é, um legado que veio do Bolsonaro, o Bolsonaro que implantou o Pix no Brasil. Aí veio o Sidônio, foi um áudio vazado, tá, gente? E fala no ouvido do Lula. Fala do Pix, como se fosse o Lula que tivesse implementado. Olha só este momento daqui, esta notícia que a gente vai começar aqui. Vê só, gente, que vergonha. Eu preciso do trabalho, eu tô desempregada. Não esqueça de falar do Pix. O carinho do Pix. Fala negócio do Pix, ó. Não esqueça de falar. Não esqueça de falar do Pix, fala que o Pix é nosso, gente. Ele disse isso e vazou o áudio, tá? Gente, fala que o Pix é nosso. Vocês entendem isso? O Pix foi implementado pelo Bolsonaro. O Lula mente o tempo todo. Eu vou soltar de novo, vê? Fala do Pix. O carinho do Pix. Fala negócio do Pix, ó. Eu preciso do trabalho, eu tô desempregada. Não esqueça de falar do Pix. O carinho do Pix. Fala negócio do Pix, Gente, é muita cara de pau desse cara, gente. É muita cara de pau. Fala que o Pix é nosso. Fala que o Pix é nosso. Meu Deus do céu. Como esse Lula é mau caráter, gente. Ele engana o povo na cara dura. Não quer nem saber. Engana na cara dura. Lembrando que o governo só pegou coisa boa do governo Bolsonaro. Pegou o Brasil com superávit, dinheiro no cofre, o Pix... Mas até o Pix ele quer roubar pra ele, gente, na cara dura. Ainda bem que vazou esse áudio pra mostrar aí o quão mentiroso eles são, gente. É isso. E tão mentiroso, gente, que olha só isso. O cara que prometeu gás a R$30, pois é, ele disse que ia baixar pra R$30 se caso ele ganhasse a eleição. Gente, o botijão vai sofrer um novo aumento, sabe de quanto? 15%. Podendo chegar a R$165. É isso aí. Gás grátis para um e a gente, o resto, que paga a conta. Novo aumento do gás aconteceu ontem, na quarta-feira, gente. Aconteceu ontem. 15% foi aumentado e o gás, dependendo da sua região aí, pode chegar a R$165. Gente, é daquele jeito. Ele faz programas sociais para aquelas pessoas que vai eleger ele. Pois é. E o resto que somos a gente que paga a conta. O pessoal que não ganha auxílio, o pessoal que trabalha, esse sim paga a conta para eleger o Lula. Tá aí, gás a R$165, aumento de 15%. Você pode perceber que na sua próxima compra de gás vai estar mais caro, tá? Bom, agora vamos para o Gustavo Gaia aqui. Vamos falar da indicação do Lula para o STF, gente. Que o Gaia tá tentando barrar a todo custo, mas já tem 10 votos a favor. Pois é, olha só essa notícia, quem é o indicado do Lula? Eu falei que ia fazer e fiz, porque é inaceitável que um Senado no qual 2/3 estejam agora buscando a reeleição, ou para a própria Senado, ou para governo de seus estados, cometam esse absurdo de aprovar o Bessias para o STF. Isso é inaceitável, é um tapa na cara que a gente não vai aceitar. Bessias, o cara que foi o office boy para levar o documento ao Lula, lembra daquela gravação que foi interceptada? No qual o Lula estava prestes a ser preso e a Dilma usou o Bessias para enviar o documento, colocando ele como ministro da Casa Civil. O office boy do crime, aquele que... essa que eu faço questão de mostrar. O Bessias, aquele que fez questão de proteger os ladrões do INSS. Enquanto advogado-geral da União, o cara protegeu, impediu a fiscalização,
cuidou para que os velhinhos continuassem sendo roubados, que inclusive ia ser convocado na CPMI do INSS, só não foi porque o Lula blindou. Pois bem, eu falei que ia fazer um placar para a gente poder acompanhar os senadores, e o placar está feito. Tá aqui, galera. Votos senadores, indicação de Jorge Messias ao STF. Tá? O placar, vou até colocar aqui em cima se você quiser ver, vou anotar aqui, melhor ainda. Eu vou anotar aqui porque isso aqui não será aceito, mas é de forma alguma. Cadê a porcaria do trem aqui? Tá aqui, ó. Nós vamos ter que... aqui, Bessias, tá aqui, Bessias, aparece aí pra gente, tá aqui, ó. votossenadores.com.br Bessias. Bessias, que é o nome que a Dilma chamava ele. Aqui você vai saber como que tá o placar nesse momento da posicionamento dos senadores do Brasil, aqueles que estão buscando a reeleição agora, de como está o placar em relação ao apoio, né, dele ao Senado. Nós temos apenas 14 contra, e aqui estão os 14 guerreiros, pessoas de bem, que estão contra o senador, e aqui nós temos os a favor. Vamos lá, só tranqueira, gente. Olha quem está a favor do Jorge Messias, o que protegeu os ladrões do INSS, o que levou o documento, o que cara que apoia o aborto, legalização das drogas, que trabalhou para censurar o Brasil. Vocês não estão entendendo, esse cara vai virar pior que o Alexandre de Moraes. E aqui, as pessoas que eu peço para que vocês conversem. Vou até aumentar aqui e vou tirar a minha imagem. Porque isso aqui é o foco que eu quero falar para vocês. Esses daqui são os senadores que ainda não se posicionaram. Eu não teve contato com eles, eu peguei essa matéria do Poder 360, a gente vai começar a entrar em contato com eles agora. Mas esses são os senadores que ainda não se posicionaram, que ainda não responderam. Eles não tem como sair batendo, não é para bater em ninguém. Mas se você escolher qualquer senador aqui, vamos pegar, por exemplo, o Cid Gomes. Não, o Davi Alcolumbre esquece, né? Porque não tem salvação não. Vamos pegar o Efraim Filho. Se você for aqui, você vai poder ir no Instagram dele. Você está entendendo? Vai ter o link aqui embaixo. Você vai no Instagram dele. Então aqui você tem os links. Você tem e-mail, Facebook, X, telefone do gabinete. Todas as formas que você quiser para entrar em contato com essas pessoas. Marília Gabrilli, você vai lá, Instagram dela. Está aqui o Instagram da Marília Gabrilli. Você pode deixar aqui os seus comentários. E-mail também, ligação no gabinete. Se você clicar aqui no telefone, aí vai para o outro aplicativo. Né? Melhor não fazer isso aqui. Então tá aqui, ó, votossenadores.com.br/Bessias. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Mas se você estiver assistindo esse vídeo de algum lugar que não tenha descrição, que não seja na rede social, é só você digitar isso aqui, ó, votossenadores.com.br/Bessias. Vai lá você vai ter acesso ao placar. À medida que o placar for mudando, a gente vai informando. Se eles alcançarem 41 votos aqui a favor, nós vamos ter o Alexandre de Moraes 2.0 no STF. Eu não quero nem saber quem é que está apoiando, quem é que não está apoiando. Esse cara não pode entrar. Ele é totalmente ideológico. Não se engane porque ele fala que ele é evangélico. Aí eu estou vendo algumas pessoas, mas ele... Pelo amor de Deus, esse cara defendeu o aborto, ele fez um relatório a favor do aborto. Esse cara defendeu o ladrão dos velhinhos. Pelo amor de Deus, esse cara ia salvar o Lula com um documento lá, a mando da Dilma. Censura, esse cara é responsável por boa parte da censura que está acontecendo no Brasil. Então, vamos voltar aqui minha imagem. Tá dado o recado, nós vamos mobilizar agora, votossenadores.com.br/Bessias, que é o jeito que a Dilma chama ele, né? Nós não vamos deixar esse cidadão aqui virar ministro do STF. O que é o plano aqui, galera? Segurar essa indicação até o ano que vem, porque daí o Flávio entra indicando o ministro do STF. É isso que nós precisamos fazer. É isso, gente. A gente tem que barrar o Bessias. E isso que o Gaia falou é muito importante. Se conseguirmos barrar ele agora, pois é, o Flávio Bolsonaro vai entrar já indicando o ministro do STF, gente. E aí, é tudo que a gente quer. A gente quer senador para isso, para impeachment ministro do STF e para colocar ministro da gente lá. Ministro de responsabilidade, não os ministros perseguidor do Lula, tá? Bom, agora preste atenção neste vídeo, gente, que o Bate fez, que simplesmente o Bate bateu nos artistas. Pois é, os artistas que estão tudo calado
vendo aí o descaso do governo Lula, gente. É queimada, é corrupção, é gastança da Janja, é gente ficando hospedado com dinheiro público. Ninguém fala nada. Olha só essa fala. Recorde de feminicídios, recorde de queimadas na Amazônia, maus tratos animais aumentando dia após dia, e o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. E aí eu pergunto, onde tá a turminha do amor? Cadê a turminha da esperança? Aquela turminha, ninguém solta a mão de ninguém. Quanta hipocrisia, hein? Um bando de atores desocupados que quer viver às custas do dinheiro do governo e só aparece quando é conveniente eleitoralmente. Isso dá nojo. Perceberam ou não? Simplesmente sumiram. Como se todos os problemas do Brasil tivessem sido resolvidos. Vou avisar vocês, perderam credibilidade, hein? E o futuro é assim, depois não adianta vir pedir vaquinha, porque o brasileiro acordou. Então vamos parar com essa chatice. Pois é, e parabéns para o Bate aí, que é um dos poucos que tá falando a verdade, né? A gente vê não só artista calado, como jornalistas calados. Eu tô vendo muita gente batendo agora no Alexandre de Moraes, mas e no governo Lula? E se for comparar o governo Lula com o de Bolsonaro? Ninguém fala. Pois é, o Bate tá falando aí. Bom, mas agora vamos com ele, o meu querido Didi Red Pill, que vai trazer mais bomba pra gente. Desde já passo aqui pra ele. Fala, Didizeira. Acompanha até o final, tá, gente? É importante pra você entender tudo o que tá acontecendo. Vai até o final. Olha só. Bom, galera, vamos lá. Precisamos comentar do senhor Valdemar Costa Neto, que anda fazendo aí um monte de bobagem do ponto de vista de não seguir o que diz o presidente Bolsonaro. Eu botei alguns exemplos na capa, tá faltando gente na capa, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a gente precisa comentar alguns deles antes de falar da fatídica entrevista do Valdemar ontem no Metrópolis, né? Desandou a falar besteira. E a imprensa adora entrevistar Valdemar, vocês já perceberam, né? Por quê? Porque sabe que Valdemar vai falar besteira e essa besteira vai repercutir no meio bolsonarista. É batata. É dar entrevista, é falar besteira. Quando não, ele consente com a cabeça, como foi lá com o João Dória, quando o Dória criticando o Bolsonaro pela atuação dele na pandemia. Imagine. Bolsonaro que preconizou aqueles remédios, que de fato hoje a gente sabe que são importantes para salvar vidas, e o Dória metendo o pau em Bolsonaro e Valdemar assim, ó. Então não dá mais para a gente não comentar sobre esse cara. E aí eu peguei alguns exemplos, como eu falei, tem vários que eu poderia trazer, mas vou trazer alguns. Por exemplo, Hélio Negão. O presidente Bolsonaro despacha Hélio Negão lá para Roraima, para o Hélio Negão ser candidato lá. Quem mandou foi Bolsonaro. Ou você acha que Hélio Negão ia pegar o avião, ia lá para Rondônia, mudar o seu domicílio eleitoral para lá e ficar por isso mesmo? Como se ele não tivesse conversado com ninguém? É claro que ele foi mandado pelo presidente Bolsonaro. E é óbvio que o Valdemar tem que dar a legenda para ele. Pronto, acabou. Não tem negociação. Não tem negociação. Bolsonaro decidiu, tá decidido. Galera, Bolsonaro, ele tem um acordo, né? Aonde tiver governador do nosso lado, o governador indica um candidato ao Senado, ele indica o outro. Todo mundo sabe desse acordo. Então ele despacha Hélio Negão para lá e Valdemar até agora não deu a legenda. Eu espero que dê. Eu espero que dê a legenda, porque essa é a vontade do presidente Bolsonaro, né? Valeu, Ivo. Roraima. Beleza. Às vezes eu me atrapalho mesmo. Então, assim, ninguém vai se despencar do Rio de Janeiro para Roraima à toa. Se foi com propósito. Se foi porque foi direcionado, foi mandado para fazer esse trabalho. E foi isso que o Hélio Negão fez.
Ah, mas ele não tem chance, ele não vai ganhar. Quem é que garante isso? Quem que garante isso? Já tem alguma pesquisa lá botando o nome do Hélio Negão para a gente saber se vai para frente ou vai para trás? E mesmo que tivesse, pesquisa não quer dizer nada. A gente comenta aqui, mas eu nunca acreditei em pesquisa. Eu comento todas as pesquisas que saem, que vão sair, que sairão. Saiu hoje uma e a gente vai comentar. Então, assim, o presidente Bolsonaro, se tivesse livre para poder tomar as decisões, isso não estaria acontecendo. Essa treta familiar não estaria acontecendo também. Então o cara dá uma determinação e Valdemar não cumpre. Ele quer o Hélio Negão em Roraima, candidato, pronto e acabou. Acabou. Se vai perder, vai ganhar, não interessa. Se Bolsonaro mandou, é porque ele acha que vai ganhar. Aí tem o Polon, no Mato Grosso do Sul também. O presidente Bolsonaro escreveu uma carta. Tem a carta do Polon. Meu candidato aí é o Polon. E Valdemar fica aí com essa viadagem de não querer dar a legenda pro cara. Eu não consigo entender isso, gente. O líder, o cara que transformou o PL no maior partido político desde 25 anos, nunca um partido político teve tantas pessoas, tantos deputados e senadores no partido, como há 25 anos. E a galera tá lá, não é por causa de Valdemar, não. Se Bolsonaro amanhã for pro Novo, vai todo mundo pro Novo. O Novo vai virar o maior partido do Brasil. Se eu conseguisse fundar um partido do Bolsonaro, entregasse para Bolsonaro, no dia seguinte o partido era o maior partido do Brasil. E eu não quero ser presidente, não. Eu entregava a presidência pro meu líder. Já tome, Bolsonaro, o partido é seu, faça o que você quiser. Só me deixa aí na executiva nacional, que eu também quero dar meus pitacos. Pronto. Mas não, fica nessa onda. A mesma coisa com Carlos Jordi. Eu sei que tem gente que torce o nariz para Jordi, dizendo que ele é camisa preta, dizendo que ele apoiou o Nicolas. Pode até ser, mas Jordi é fiel a Bolsonaro, do meu ponto de vista. Você não precisa concordar. Certo? Então, assim, o que é que está adiantando Bolsonaro dar a determinação que não está sendo cumprida? O cara botou o PL, o maior partido do Brasil. Hoje o PL tem 105 deputados, pode chegar a 112 antes de fechar a janela de transferências. E aí vem Valdemar, um merda, um ladrão, um cara que estava na mesma cela do José Disseu. Não por acaso são muito amigos, claro. Você pega amizade com quem você tá na cela, né, velho? Você pega amizade, você termina pegando. Confidencia uma coisa, confidencia outra, etc e tal. Você tá com um cara 24 horas por dia, anos do seu lado. Então, assim, não sei o que é que Flávio vai fazer, sinceramente. Não sei se Bolsonaro vai poder se reunir com o Valdemar. Não vai. Presidente só pode se reunir com os filhos e com o advogado. Valdemar não é nenhum dos dois. Então não vai ter essa reunião. Mas Flávio vai. E tá na hora de Flávio dar um basta nisso aí. Chega. Valdemar, deixa eu te explicar uma coisa. Você é o fodão, você é o dono do partido, todo mundo sabe disso. Mas quem manda nessa merda é Bolsonaro. Acabou. Você pode dar um pitaco aqui, pode dar um pitaco ali. Claro, o cara é o presidente do partido. Tá tudo certo também. Não acho que ele tem que ser escanteado 100%, não. Aliás, eu até acho, mas isso não é possível. Então a gente pelo menos ouça ele um pouquinho, mas não ele atropelar a decisão do presidente Bolsonaro. Aí não. Aí eu acho que o Flávio tá na hora de chegar para ele e ter aquela conversa de pé de orelha, né? Dizer, olha, velho, não vou brigar com você em público, mas segure sua onda aí. Bota logo o Hélio Negão lá, bota logo o Polon aqui, bota logo o Zé Medeiros lá no Mato Grosso. Vamos organizar essa bagunça aí. Ah, Flávio, ele não tem condições de ganhar. Eu não tô te perguntando isso, não. Eu tô mandando você botar. A decisão é de meu pai. Meu pai não quer saber se vai ganhar ou vai perder. Ele mandou botar, tem que botar e acabou. E se mandou botar é porque acha que tem chance, né, irmão? Claro. Bolsonaro também não é burro. Não é? Então, ainda dá tempo de organizar tudo. Ainda dá tempo. É em junho que vai ser decidido tudo. Qual é a chapa correta, quem vai concorrer para cada coisa em cada estado. Ainda dá tempo. Mas já tem que começar a se coçar. Porque senão, meu irmão, é junho não, é julho.
Agora me peguei, se é junho ou julho. Mas enfim, ainda tem um tempo para organizar essas paradas, certo? Bom, então vamos lá para o desastre, né? Vamos lá para o desastre da entrevista do cara. Bolsonaro deu força para Moraes crescer, diz Valdemar. Em entrevista à coluna, presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o próprio Jair Bolsonaro ajudou Alexandre de Moraes a ganhar força. Galera, eu até entendo o raciocínio do Valdemar. Eu até entendo o raciocínio dele. Na hora que você fica botando dois gigantes, um para brigar com o outro, um fortalece o outro. Mas é para ele estar dizendo isso em público, pelo amor de Deus, gente? O presidente do partido. Anteontem, eu elogiei o Valdemar, porque ele estava dizendo que a roupa suja tinha que ser lavada em casa. Ele estava se referindo à briga, à treta dos Bolsonaros. Né? E eu também acho. Eu acho que essa briga familiar tem que ser resolvida em casa. Aí, o que vale para os outros não vale para ele. Então, meu amigo, ele não pode estar lavando roupa suja em público. Por mais que ele acredite que Alexandre de Moraes é quem fortaleceu o Bolsonaro, é para ele, presidente do PL, tá dizendo uma merda dessa numa entrevista? Como é que você acha que isso vai ser recebido pela oposição? Quer dizer, pela situação. Como é que você acha que os petistas vão ver essa mensagem que o Valdemar está passando? É brincadeira, né, irmão? Então vou botar aqui esse trechinho, vocês tiram suas conclusões. A gente viu recentemente o senhor e o Alexandre de Moraes, ele deu algumas decisões contra o senhor. Como é que está a sua relação com ele? O senhor teve alguma conversa recente com o ministro Alexandre de Moraes? Como é que está a sua relação com ele e com o STF? Com o STF eu tenho boa relação. Eu tenho boa relação com o Gilmar, o ministro Gilmar, tenho muito respeito por ele. Eu tenho com o Fachin, eu tenho pouca relação com ele, mas respeito muito ele também. Tem bons senadores. Nós temos bons ministros lá. Agora, com o Alexandre nunca mais tive. Ele era meu amigo antes. Porque ele era de São Paulo, me dava bem com ele. E conheci o trabalho dele em São Paulo. E talvez tudo isso tenha acontecido até por uma falha nossa. Uma falha nossa no governo Bolsonaro. Ele chega lá e pede para o Bolsonaro a fita de uma reunião de ministros do Bolsonaro. O que é que o judiciário tem que ver com isso? O que eles têm que ver com isso? Isso aqui, a fita está aqui, mas eu não vou entregar. Tem uma reunião de ministro. Não tem nada a ver com golpe, essas coisas. Era outra época. O Bolsonaro gritava, chiava tudo e entregava a fita. Aí vai nomear o Ramagem. Não, imagina o Alexandre lá, ministro Alexandre. Não pode nomear o Ramagem porque o Ramagem foi chefe da tua segurança. Onde está escrito isso? Nomeia o Ramagem. O Bolsonaro deu força o Alexandre crescer. Então o Alexandre tem força. E meu advogado, Marcelo Bessa, não quer que eu fale. Não quer que eu fale de ministro. Eu respeito os ministros. E eu tinha uma boa relação com ele, mas nunca mais tive. Depois que ele me prendeu por causa da arma, que a arma era do meu filho, não era arma fria, não. Estava no nome do meu filho. O camarada é preso com metralhadora. No dia seguinte ele solta o cara, ele queria que eu passasse o carnaval lá, preso. E me prendeu. Mas ele me soltou no dia seguinte, tá tudo bem. E também não era novidade para mim. Para mim, essas coisas não me assustam. Mas fiquei chateado. Mas nunca mais, não ataco ele. Evito falar do Supremo para não arrumar problema no nosso pessoal. E tenho que respeitá-los todos. Depois, cada um vai ter o seu caminho. A gente traça o caminho da gente. Pior que a gente traça, mas não é sempre o caminho que a gente consegue fazer. Mas deixamos para lá para não arrumar encrenca. Bom, vocês viram aí, né? Vocês viram aí. É para ele estar falando isso em público? Olha, porque eu tinha uma relação boa com o Alexandre de Moraes. Tudo bem. Ele falando de si próprio, o problema é dele. Ele pode falar o que ele quiser. De si próprio. Não, porque a gente se encontrava lá em São Paulo, né? A gente é de São Paulo, a gente era amigo lá em São Paulo, agora já não estamos tanto. Ele me prendeu num dia, depois no outro dia ele me soltou. Eu já estou acostumado com isso. Claro, é cadeiro, é bandido, só pode estar acostumado com isso mesmo, com cadeia, né? Só pode estar acostumado com cadeia. Mas enfim, enquanto ele fala de si, tá tudo certo. O problema é dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, nem com as amizades dele. Não tô nem aí. Agora, botar o Bolsonaro no meio disso aí. Ah, porque é o presidente Bolsonaro que fortaleceu o Alexandre de Moraes? Como? Olha os exemplos que ele dá. Não, porque ele indicou o Ramagem. Pô, isso é fortalecer o Alexandre de Moraes? Como eu disse, eu até entendo o raciocínio. Mas não é para estar expondo isso, cara. Não é. Não é. Ele queria o quê? Que o presidente Bolsonaro, então, batesse de frente ali naquele momento,
e muita gente também queria isso, vamos combinar, e não acatasse a ordem de Moraes. A vida de Bolsonaro já estava difícil naquele momento. Se ele fizesse isso, como esse bocado de gente aí, porque Bolsonaro tá aí porque jogou nas 4 linhas, o frouxonaro, senta naquela cadeira, veja trilhões de dólares passar na sua frente e você não pegar R$1. R$1. É todo mundo que aguenta não, brother. Não é todo mundo que aguenta não. Além disso, o cara sendo bombardeado por tudo que é lado, se naquele momento ele batesse de frente com a Suprema Corte, ele estava mais lascado ainda. Então, é fácil você ver um lado e não ver o outro, né? Bom, aí vem o Clark. Eu vou até agilizar um pouquinho mais, galera, porque tem muito assunto hoje. Aí vem o Clark e diz o seguinte: não é possível, gente. Não é possível que eu esteja escutando uma atrocidade dessa. Meu Deus do céu, o cara é inacreditável. A gente, além de ter que lutar contra inimigos declarados, ainda tem que lutar contra os ditos aliados. Cara, é impressionante. O Valdemar Costa Neto ataca de novo. Agora, na cabeça dele, o problema do excesso de poder do psicopata Alexandre de Moraes é culpa de Jair Bolsonaro. Cara, é inacreditável o nível de loucura. Então, quer dizer que na mente totalmente transtornada do Valdemar Costa Neto, quem normalizou todos os absurdos e deu poder ao Alexandre de Moraes foi o Jair Bolsonaro? Cara, é surreal, meu irmão. É surreal. Exatamente. É surreal. Não dá para o presidente do PL falar uma bobagem dessa. Não dá. Aí ontem eu coloquei isso aqui no meu X. Escrevi o seguinte: Polon, Hélio Negão, Jordi, todos fiéis bolsonaristas estão sendo boicotados pelo próprio PL. Que falta faz o capitão para botar ordem na casa? Bom, aí até hoje já tinha... Botei isso ontem, ontem de tarde. Já tem 34 mil visualizações. Aí Zé Medeiros, deputado, escreveu o seguinte: Coloque seu amigo aqui na lista. Por quê? Porque Zé Medeiros também está sendo sabotado. O presidente Bolsonaro disse que o candidato dele lá no Mato Grosso é José Medeiros. E o diabo do Valdemar não quer dar legenda pro cara, pô. E realmente eu esqueci de botar o Zé. Me perdoe, Zé. Realmente eu esqueci. E aí, é mais um que está sendo sabotado pelo próprio partido. Cara, Zé Medeiros já foi senador, meu. O cara já foi senador. Ele tem voto para voltar para o Senado. Ainda mais com o apoio de Bolsonaro. Ainda mais no Mato Grosso, que é um estado onde Bolsonaro tem uma moral da porra. E o Valdemar tá sabotando o cara, meu. É incrível, né, bicho? Bom, quer ficar mais com mais raiva ainda? Então você vai ficar agora. Aqui ele está dizendo que o Senado vai aprovar, assim, o Bessias, né? Porque o Bessias é maravilhoso. Jorge Messias ao STF, né? O Lula afirmou que deve enviar aí nos próximos dias, né, a indicação para o Senado, mas o Alcolumbre está resistente e só quer pautar depois da eleição. Qual é na sua avaliação, que deve ser a posição do PL? E como é que o senhor vê o nome do Messias, a indicação do Jorge Messias ao STF? Olha, todas as informações que eu tenho do Jorge Messias são informações que ele é lógico, é Lula fechado, é PT fechado, mas é um camarada de bem. Quando eu vi que o Lula ia indicar o Zanin, por exemplo, eu achei bom. Ele não vai pôr um camarada do PL lá. Ele tem que pôr um dele. Então ele que escolhe o melhor. Eu acho que o Messias está entre esses dos melhores que ele tem. É a minha opinião. O senhor vai defender que o PL... Não, isso aí eu não dou nem palpite no Senado. Nosso pessoal é contra. Mas não adianta ser contra, porque eles têm maioria. Eles têm maioria no Senado. Para aprovar o nome do Messias? Tem maioria. Aprova. Pode escrever. Aprova. O nome do Messias, eles não têm o que falar do Messias. Não estou defendendo o Messias, não. Mas o Alcolumbre resistente não pode ser um empecilho? Não está defendendo o Messias, não. Já provou. Não. Já provou que enfrenta as paradas. Meu Deus. Diz, né? 4 meses, né? Ele fez com o André Mendonça, não existe. Ele sabe que ele topa enfrentar. Agora, ele está numa situação diferente agora, o Alcolumbre. Porque isso aí, como nós temos a CPI, já com o número de assinaturas, olha o problema. Agora, quem não assinou a CPI? Teve gente nossa que não assinou, mas 1 ou 2. Mas vamos lá. Quem não assinou? A base do governo. Se a base do governo não assinou, é porque eles têm gente envolvida nisso. E isso nós precisamos saber. Porque esse caso do Banco Master é um negócio que assustou o planeta. Isso nunca existiu no planeta. No planeta Terra nunca existiu um golpe desse tamanho.
Isso vai longe. Não vai parar. O problema é esse. A hora que começar, eu não sei como é que vai segurar isso aí. E aí me pergunto, tem alguém do PL envolvido? Tomara que não. Se tivesse, eu já saberia. Porque o camarada Jardim tá de mim, para de falar de CPI. Bom, você viu aí, né? O cara é muito cínico, brother. Porque ele fica levantando a bola, não, porque eu acho que Lula tem que indicar um deles mesmo, indicou um dos melhores. Mas eu não tô defendendo ele, não. Não tá não. Tá defendendo a mim. É muito descarado esse Valdemar, né? Aí vem o Dantas. O nosso querido Botocudo. Deixa eu só botar na velocidade Creu aqui, para adiantar um pouquinho, para vocês verem o que é que o Dantas está falando dessas entrevistas do Valdemar. Olha só. Se eu fosse Jair Bolsonaro ou Flávio, estaria agora como o Kiko, aquele personagem do Chaves, conhece mesmo. Se topasse com o Valdemar Costa Neto na rua ou no diretório do PL, diria: cale-se, 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 você me deixa louco. Afinal de contas, o que está acontecendo com o cacique do partido do pré-candidato da direita à presidência da República, que nos últimos dias saiu a dar entrevistas, chutando a canela de aliados e lançando flores aos rivais? Aliás, por que diabos Valdemar está dando entrevistas? Você não pode ajudar, não atrapalhe, diria qualquer militante bolsonarista. Não que o ex-mensaleiro esteja falando mentiras, mas certas verdades são inconvenientes na política, especialmente em ano eleitoral, ainda mais numa pré-campanha, mas ainda durante a janela partidária. As falas de Valdemar contra o líder da direita e seus filhos são um convite à debandada de candidatos. Se o objetivo é desgarrar ovelhas, o pastoreio está contento. Não sou filiado, mas me coloco no lugar dos que são. Me pergunto e pergunto às lideranças do partido o que estaria motivando o fogo amigo. Será que Valdemar abilolou? Será que está sendo chantageado? Será que quer perder a eleição? Será que está apenas inebriado pelos holofotes da mídia? Será que está caducando? Ou está jogando algum xadrez 4D para viralizar nas redes, furar a bolha bolsonarista e atrair novos filiados? Não me refiro a platitudes de que há divergências familiares entre os Bolsonaros. Quem não sabe? Ou de que Jair deu força para Alexandre crescer? Alguém discorda? Erros foram cometidos naturalmente, mas nenhum deles pode ser usado para justificar a perseguição de Moraes contra Bolsonaro e bolsonaristas, a censura aos críticos, a destruição de vidas de milhares de pessoas que se indignaram com o ex-presidiário assumindo a presidência da República com a ajuda da cúpula do judiciário. Ao culpar Bolsonaro pelo comportamento de Moraes, Valdemar comete uma injustiça e um erro crasso, pois naturaliza as violações constitucionais, o abuso de poder e até as suspeitas de corrupção. Valdemar culpa a vítima pelo crime do agressor, como uma mocinha que foi estuprada porque estava de minissaia. Não é errado, é desumano, perverso, hipócrita. Será que o cacique do PL está se preparando para desembarcar do bolsonarismo que encheu suas arcas de fundos públicos, que reabilitou o próprio PL, ex-PR, do Mensalão, dando-lhe relevância inédita e elegendo a maior bancada do Congresso Nacional? Valdemar não apenas critica publicamente aquele a quem deve tudo, ou quase tudo, mas ainda reserva elogios aos acólitos de Lula e do PT, que se aliaram a Moraes na perseguição à direita. Gente de perfil autoritário, que não admite contrassenso e que enxerga em rivais políticos inimigos, não poupando esforços para exterminá-los. Dizer que Jorge Messias é um camarada do bem e um dos melhores que Lula tem, não é ser cortês ou diplomático, Valdemar, mas elogiar o monstro que criou a inconstitucional Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, usada para perseguir e calar políticos do seu próprio partido, além de ativistas e jornalistas. Valdemar vai além e diz que não adianta ser contra a indicação de Messias ao STF porque o governo tem maioria no Senado. Mas isso é admitir antecipadamente a derrota. E pior, se aliar ao vencedor. Sinto dizer isso, mas não há resquício de hombridade nas declarações do presidente do PL, menos ainda de moralidade. Seu caráter parece moldado às circunstâncias como um slime, uma gelatina, ou um político velho e da pior espécie. Ao elogiar petistas e criticar bolsonaristas, Valdemar parece querer dizer que seu maior desafio agora é descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. E não estou falando do palhaço. É isso aí, Dantas. É isso aí. Foi mais ou menos o que a gente comentou aqui, né? Esses absurdos dessas falas aí do Valdemar. Mas vamos lá, galera. Não é só a sabotagem do Valdemar contra o Polon, contra o Zé Medeiros, contra o Hélio Negão, o Jordi. Não. O Valdemar também sabota o Eduardo. Eu não sei se vocês sabem, né? O Valdemar também sabota o Eduardo. Por que até hoje o PL não paga o salário de Eduardo, cara? Olha o trabalho que Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos, maravilhoso. Levou agora o Flávio. Flávio não ia discursar no CIPEC. Não ia. Foi o trabalho de Paulo e Eduardo, que conseguiu botar o Flávio para falar no CIPEC. Flávio não ia falar. Só Eduardo. E os caras conseguiram, mesmo. Você tá pensando que é fácil? Chegar lá no CIPEC, na terra dos outros, e dizer, bote meu amigo aqui. Você acha que é fácil? Então, assim, por que o PL não paga um salário para ele? Por que o PL não ajuda o Ramagem, que está lá também? Entendeu? Não é só essa galera candidata ao Senado, não. Aí o Zé Medeiros diz o seguinte, ó. O que fizeram com o deputado Hélio Lopes, ou melhor, com o presidente Bolsonaro em Roraima, não é caso isolado. Há um movimento subterrâneo de desconsideração
do que Bolsonaro decide. Por trás disso está claro o intento de desbolsonarizar as candidaturas ao Senado. Mato Grosso, a desconstrução do projeto de Bolsonaro tem sido feito de forma milimétrica e calculada. E eu concordo inteiramente. E a Flávia diz, Mato Grosso do Sul também, lá com Polon. E é isso mesmo, cara. Isso aí, galera, é uma construção calculada. Isso aí não é à toa que está acontecendo, não. Não é obra do acaso, não, minha gente. Não existe acaso na política, certo? Isso aí é evidentemente uma... E eu não entendo isso. O cara consegue ser hoje presidente do maior partido do Brasil e está sabotando o cara que deixou ele criar, que fez com que o PL fosse o maior partido do Brasil. Isso entra na sua cabeça? Não entra na cabeça de nenhum bolsonarista, cara. Mas entra na cabeça dos intergalácticos, entra na cabeça da galera da camisa preta. Aí essa galera entra. Mas na nossa não entra, não. Aí ontem, o Alan, falando justamente a sacanagem que o PL faz também com o Ramagem. Aqui, ó. Desculpa fazer uma pergunta pessoal. Mas quantas pessoas estão estendendo a mão para você, Ramagem, aqui? Muitos querem, dizem que vão, mas efetivamente, difícil, né? Constrangedor até. Então, você me desculpa expor isso, mas assim, é uma verdade que precisa ser dita, sabe, então? Alan, mas e as críticas que você faz a fulano e ciclano Beltrano? Porque eles estão apitando pro inimigo. O Alan tá aqui. Essas pessoas são quem? Se eu digo, Ramagem, pro Alexandre de Moraes, ou pro PT, que eu quero a sua cabeça, Alexandre Ramagem, eu quero a sua cabeça, que eu quero que você se foda, de que lado eu tô na batalha? É cruel, mas a gente precisa perguntar. Se eu tenho coragem pra fuder a vida do Ramagem, mas não tenho coragem de falar a mesma coisa do Alexandre de Moraes, de que lado eu tô? Desculpa fazer uma pergunta pessoal, mas quantas pessoas estão estendendo a mão pra você, Ramagem, aqui? Muitos querem, dizem que vão, mas efetivamente, difícil, né? Constrangedor até. Então, você me desculpa expor isso, mas assim, é uma verdade que precisa ser dita, sabe, então? Porque alguém poderia dizer assim, não, a gente tá aqui criticando o Alan porque o Alan faz isso, aquilo, outro, o Ramagem não tem nada a ver com isso. Mas beleza, por que tu não ajuda o Ramagem? Por que não estende a mão? O cara tá lá em cima, irmão. Sabe por quê? Porque esse pessoal não tá preocupado em quem tá se fudendo. Eles só querem dizer pra vocês que eles descobriram, isso aqui é na melhor das hipóteses, eles descobriram uma maneira de não se fuder. O que eles não contam pra vocês é que eles estão enganados. Na melhor das hipóteses. Eu não consigo imaginar, e eu tenho certeza absoluta disso, que essas pessoas querem ferrar comigo e com o Ramagem. Eles não querem. Eles só estão aprisionados, mentalmente, na ideia de que a solução deles é eficaz. Que a solução que o Jair usou até agora não é eficaz, que a solução do Eduardo não é eficaz, que a solução do Flávio não é eficaz, que a solução dessa direita raivosa que eles falam não é eficaz. Eles estão mentalmente aprisionados. Então. Não é que essas pessoas são inimigas. É um aprisionamento mental. O Bolsonaro errou. Ele tinha que ter perseguido seus inimigos quando dá. Quando não nomeou o Ramagem, se fudeu. Agora ele tem que ir pra cadeia mesmo. Agora ele precisa de um novo líder. Peraí. Não faz sentido o que você tá dizendo. Porque, vejam, vários pedaços de verdade estão na boca dessas pessoas. Só tem uma coisa que eles não têm nos lábios. Então. Uma história real pra contar. Eu fiz isso, deu certo. Eu fiz isso aqui, deu certo. É sempre um engenheiro de obra pronta. Pois é, você viu o Ramagem constrangido ali, coitado. O Ramagem ali falaram que um bocado de gente no PL disse que ia me ajudar e não me ajudou. Eu sei o que você tá passando, Ramagem. Eu também passei. Tem uns deputados aí super famosões, né? Que disseram que ia me ajudar no meu asilo político, dando só um documento, galera. A única coisa que eu pedi para esses deputados era uma carta de recomendação. Uma carta que o deputado faz ali em 2 minutos. Eu, deputado tal, recomendo o jornalista Didi Redpio, Adriano Castro, porque conheço o trabalho dele, sei que é um homem sério, está sendo perseguido aqui pela ditadura do judiciário. Uma carta. Teve um bocado de gente que prometeu e não me deu. E esses vagabundos aí estão aí posando de amigo de defensor da anistia, amigo dos presos políticos. E quando só dependiam deles dar uma carta, eles não deram. Certo? Eu recebi outras. Recebi de gente até que eu não esperava. Mas dos que eu esperava, os caras que dizem aí que são amigos dos presos políticos, estão lutando pela anistia, né? Aí fica difícil. Tá todo mundo agoniadinho com o nome. Se acalme. Quem vai saber a hora certa de dar o nome sou eu, não é você não. Na hora certa a gente vai dar o nome aqui. Deixa eles botarem o bloco na rua. Tá todo mundo ainda pré-candidato. Todo mundo ainda é pré-candidato. Tá tudo aqui, ó.
Os prints estão todos aqui. Na hora que eles botarem um bloco na rua, forem candidatos para isso e para aquilo, vocês vão saber quem são. Agora ainda não. Mas enfim, aí a Flávia Ferronato comenta o seguinte. Vou agilizar aqui um pouquinho, viu, galera? É só para completar. Quando foi com o Gilson, ainda tem o Gilson. Lá também, que o PL não deu a legenda para o Gilson lá em Pernambuco. Ele teve que sair do PL. Quando foi com o Gilson, falaram, calma, é pontual. Depois foi o Jordi. O Rio é complicado mesmo. Daí vem o Hélio Negão, vetado em Roraima. Roraima, quem liga? Daí vem Valdemar lutando para derrubar o Melo Araújo e agora o Polon. E vocês realmente acham que temos que fazer cara de paisagem? Pois é, galera, por isso que eu estou fazendo essa live. É por isso que eu estou fazendo essa live. Para a gente se conscientizar que o inimigo não é só o que vem de fora. Às vezes o inimigo está dentro. Às vezes o inimigo está dentro. Certo? E a gente tem que mostrar, explicar, mostrar para a galera por que está acontecendo isso e aquilo. E só para fechar esse assunto todo, que a gente tem muita coisa para comentar, olha o que o Eduardo comentava há um tempo atrás, né? Isso aqui é de novembro do ano passado. Eu entendo o raciocínio e a sua maneira de pensar. É óbvio que no xadrez político a presidência da República ela é muito importante, mas muito mais importante é o Senado. Aproveitando a pergunta anterior que citou o Mauro Mendes, e é o governador candidato ao Senado, se eu nada fizer, as pessoas vão votar nele achando que realmente ele é uma pessoa que vai combater aquilo que é mais caro para nós. E o que é mais caro para nós? É a liberdade. É por isso que o jogo mais interessante é o do Senado, porque o Senado é capaz de parar os ditadores de toga. O presidente não. A gente está vendo, o Lula tem que pedir amém para tudo que ele faz no STF. Inclusive, quando ele perde no Congresso, ele leva tudo ao STF. Então, a minha preocupação é eleger pessoas corajosas e que estejam na mesma página dessa luta por liberdade. Eu não creio que o Mauro Mendes, que hoje é governador, né, de graça, sai num ataque até baixo, coisa que o governador Romeu Zema não fez, tá? Cravo aqui essa distinção. Mas se eu permitir que o Mauro Mendes seja candidato ao Senado e leve com voto bolsonarista, nós vamos perder mais 8 anos sendo enganados. Porque eu duvido que ele, que enquanto é governador, tenha esse discurso e não vá para um embate ou um posicionamento firme, que ele será capaz de fazê-lo quando virar senador. Então é mais ou menos por aí. Eu não posso, né, ser considerado aquele que está dividindo a direita se eu estou dando luz aos fatos. Quem vai fazer o juízo final é a população. Exatamente. A gente não pode ser enganado mais 8 anos, não, galera. Não dá pra gente deixar. A gente vê os nossos combatentes, Zé Medeiros, Polon, Hélio Negão, Gilson, galera que realmente é Bolsonaro, não dá pra gente ver essa galera aí se lascando e a gente não fazer nada. No mínimo que a gente pode fazer, eu, no meu caso, é botar a boca no trombone. Não apito, não sou filiado a PL, não sou filiado a partido político nenhum, mas o que eu posso fazer é botar a boca no trombone. É o que eu posso fazer. Então, paciência, né? Agora teve um cabra que foi macho nisso aí. Eu vou lhe mostrar aqui. Ex-secom de Bolsonaro diz que deixará o PL após novo deslize de Valdemar. O ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, afirmou nessa quarta que pretende deixar o PL após declarações do presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, sobre o presidente Jair Bolsonaro. Pronto, aí sim, esse aí é macho. Esse aí é macho. Não dá para ficar nesse PL. Não dá para ficar nesse PL. Eu ia até falar com o Van Garten, só que eu esqueci, cara. Era muita coisa na minha cabeça, eu tava gravando os vídeos que eu gravo todo dia. Terminei de... me esqueci de falar com ele. Mas eu ia parabenizar ele. Aliás, eu vou parabenizá-lo. Quando acabar a live, eu vou mandar uma mensagem para ele. É isso mesmo, não dá para ficar nesse partido, não. O partido tá sabotando o Bolsonaro, tá sabotando os bolsonaristas. Agora, tudo bem, ele não é político. Ele não precisa do partido para ter uma legenda. Aí é muito mais fácil de você sair. Concordo. Quem é de político, brigar com o Valdemar agora há 3 meses, 4 meses da eleição é burrice. Mas quem não é, tem que sair mesmo. Bom, vamos mudar de assunto. Falar de uma coisa boa agora, que é justamente a entrevista de Eduardo para o Metrópolis, né? A entrevista do Valdemar foi desastrosa, mas a de Eduardo foi show de bola. Aqui, ó, para trazer alguns trechos para vocês. Eduardo Bolsonaro diz que denunciará a Trump eventual parcialidade do TSE. De acordo com Eduardo,
denúncias serão levadas à Casa Branca, à imprensa e a integrantes do parlamento norte-americano. Bom, vou trazer aqui esse trecho, aonde Eduardo comenta justamente isso, e eu acho que ele está corretíssimo. O senhor pretende articular sanções a autoridades do TSE que o senhor julgue que não estariam agindo com imparcialidade na eleição presidencial deste ano? Sem sombra de dúvidas, Capelli. A minha vinda forçada para viver em exílio tem se comprovado o maior tiro no pé do Alexandre de Moraes. Não seria capaz de ter ido tantas vezes a Washington DC trabalhar e advogar a favor dessas sanções. Agora, quem assina e quem avalia, né, os fatos são as autoridades americanas. O que o senhor vai fazer? Mensageiro. O que o senhor irá fazer, então, é reportar ao governo dos Estados Unidos autoridades do TSE que o senhor avalie que não estariam agindo com correção nas eleições deste ano, é isso? Seria um mensageiro. E nós podemos fazer isso também em tempo real, através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real, né? E a eleição brasileira ela vai ser muito dinâmica. A gente já sabe como é que funciona. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinente e que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender as providências. A quais órgãos o senhor vai fazer essas denúncias? A Casa Branca, a deputados, a senadores e a quaisquer outras pessoas que tenham algum poder efetivo ou mesmo notoriedade, seja nas redes sociais, seja nos jornais internacionais, aonde eu tiver espaço, onde eu for consultado a levar informação, ali eu estarei para me expressar, porque aqui é a terra da liberdade. Bom, é isso aí. Eduardo dizendo que vai denunciar se ele vê que está acontecendo alguma, digamos assim, irregularidade nas eleições, né? Vamos ver. Aí, olha só. Ele falou de muita coisa nessa entrevista e olha isso. Moraes intima a defesa de Eduardo sobre vídeo gravado para Bolsonaro. Imagine. Se não bastasse ter intimado a defesa de Bolsonaro, agora Moraes está intimando a defesa de Eduardo sobre aquele vídeo polêmico lá do CIPEC, que todo mundo lembra, né? Ele estava gravando um vídeo, a galera disse que era uma live, que ele estava falando com o pai, etc e tal. Aí, olha o que ele diz aqui sobre o assunto. Um evento conservador nos últimos dias, dizendo que estava mostrando o apoio ali das pessoas que estavam no evento para mostrar ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito, né, para apurar se houve irregularidade. Quando o senhor gravou aquele vídeo dizendo, olha, vou mostrar aqui esse apoio para o Jair Bolsonaro, o senhor mandou aquele vídeo para quem naquela ocasião? Esse vídeo está gravado no meu celular. O Alexandre de Moraes é maluco, ele tem um fetiche comigo, eu acho que ele deve sonhar comigo, por isso que ele fica tentando fazer essas ordens. Porque ele, na verdade, Capelli, ele tenta me intimidar. O Flávio Bolsonaro gravou um vídeo, postou nas suas redes sociais, disse que em algum momento mostraria para o Jair Bolsonaro. E não teve problema nenhum. Porque quando eu faço, vira problema. Porque ele quer pegar uma base de pessoas, né, que não acompanham política ou que sejam mais ignorantes para achar que o Eduardo Bolsonaro está dando dor de cabeça ao Jair Bolsonaro. Ou seja, ele quer me calar, ele quer causar uma fissão, uma divisão entre mim e a minha base de apoiadores. Mas eu jogo com as minhas próprias regras, não estou preocupado com a pressão do Moraes e vou seguir sendo o pior pesadelo dele aqui nos Estados Unidos. Que maravilha, que maravilha. Ô, ministro, o senhor quer intimar Eduardo? Manda uma carta rogatória. Faz conforme a lei. Não fica inventando moda, não. Porque Eduardo não foi intimado. Eduardo não recebeu nenhuma documentação oficial da Suprema Corte, nem de ninguém. O Paulo Figueiredo recebeu. Depois de muito tempo batendo naquela tecla da carta rogatória, Paulo foi intimado por carta rogatória. Agora, por que Eduardo não? Que medinho é esse de falar com Eduardo, meu amigo? Porque eu tenho certeza que se viesse a carta rogatória e o governo dos Estados Unidos achasse pertinente entregar para Eduardo, que ainda tem isso, que o governo pode ler a carta rogatória e dizer, não, isso aqui é bobagem, eu não vou nem entregar para Eduardo. Se entregasse para Eduardo, eu tenho certeza que Eduardo ia adorar, através de uma videoconferência, dizer umas verdades para o ministro, assim como eu também. Né? Mas, enfim. Aí ele não segue os trâmites legais, vai agora intimar a defesa de Eduardo Bolsonaro. É brincadeira.